Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast. No episódio de hoje, vamos falar de futebol brasileiro. Já está entrando na reta final e quanto mais perto nós chegamos do final, mais emocionante fica. É mudança na parte de cima da tabela, é mudança na zona de rebaixamento. E para isso eu não poderia estar sozinho. Estão aqui comigo André. Fala, pessoal. Platini. Fala, meus amigos. E Lucas. Fala, rapaziada. Olha, a gente teve duas mudanças radicais nessa reta final de campeonato, né? Faltando aí 5, 6 rodadas para alguns times, até menos. Temos um novo líder e o Santos também conseguiu sair da zona de rebaixamento. Eu acho que essas duas disputas estão sendo as mais interessantes, né? A gente pode entrar depois no ponto da classificação, que pode aumentar para G7, G8, e daí abre vaga para alguns times que estão ali no meio da tabela. Mas, cara, eu vou falar primeiro da liderança, porque é título, tá valendo o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo reassume a liderança, a ponta do campeonato, e acende um alerta, né, para o Palmeiras, porque 2 derrotas seguidas, uma derrota para um time que é ascensão, é a sensação do campeonato, que é o Mirassol. A gente pode até falar disso. Muito provavelmente vai se classificar direto para a Libertadores, um grande feito na história do Mirassol. A gente, então, é um tapa na cara, né? De todos os integrantes do Virada de Jogo, porque quando nós fizemos aquela análise logo no início, na primeira rodada do Brasileiro, acho que foi unânime na votação de que o Mirassol ia ser um golfinho, né? Fazer uma graça na Série A e voltar para a Série B. Bateu na cara, principalmente tirando o Palmeiras de todos os paulistas. Mas o Palmeiras vem de 2 derrotas amargas, e que pode custar aí o título do Campeonato Brasileiro. No meu ponto de vista, o Mirassol segue nesse script, né? Como você falou, ele subiu, tá fazendo a gracinha dele e logo vai voltar a ser o que era, porque o clube não vai comportar muito tempo não vai manter muito tempo essa constância, entendeu? Só pra você olhar a Chapecoense também, o que fez, chegou em competição continental, bateu final, acabou sendo campeão de uma forma ou outra, mas depois acabou descendo de novo. Então acho que está fadado aos times pequenos, assim, de questão histórica, realmente subir e descer. Até por conta das cotas que os clubes recebem de dinheiro, tudo. Para o grande sempre vai ficar maior e o pequeno cada vez mais difícil para crescer, né? Até porque o Mirassol deu muita sorte desse time dar muito certo, né? Não só o time, mas o trabalho do Guanais. Até porque quando a gente fez as previsões para o Campeonato Brasileiro, o Guanais tinha acabado de chegar, então nem tinha como a gente saber se ia dar certo ou não. E então o Mirassol, querendo ou não, deu essa sorte do trabalho do Guanais dar certo, desses jogadores, que poderia dar muito errado, porque são jogadores experientes, são jogadores, é um elenco mais envelhecido, então poderia ser um elenco acomodado, poderia dar errado por muitos motivos, mas deu certo. Não é toda hora que o elenco que o Mirassol monta vai dar certo. E como é um time que tem um poder aquisitivo menor, que tem menor capacidade de contratar bons jogadores, contratações certeiras, alguma hora as contratações mais modestas que o Mirassol faz, porque esse é o tipo de contratação que o Mirassol pode fazer, alguma hora essas contratações vão dar errado e o time vai voltar para a Série B, que é o que vai acontecer muito provavelmente. Então, acho que é o normal acontecer isso, porque o Mirassol não tem poder de montar grandes elencos para ficar na Série A por muito, muito tempo. Acho que o máximo que pode acontecer é o que aconteceu com o Fortaleza, por exemplo, que no caso do Fortaleza acho que é mais fácil ficar tanto tempo na Série A porque é um time que tem muita torcida, então arrecada mais. Mas no caso do Mirassol, o futuro provavelmente, infelizmente, é voltar para a Série B em alguns anos. Ou, felizmente, o time pode continuar dando sequência ao bom trabalho, né? Até porque a grana que vai entrar, jogar a competição, que tudo na parte histórica para o clube vai ficar marcado, isso é fato, né? E como o André falou, e como o Lucas tem dito também, a questão pode ser que seja o natural de acontecer, mas eu também creio que se o bom trabalho continuar, se as boas contratações futuras que chegar e tiver ali uma
um planejamento muito bem feito, até porque é de se surpreender. Quando a gente fez lá as previsões, realmente, imaginar que o time que era cotado a cair, né, ficar ali lutando para o rebaixamento, é o time que está lá disputando vaga da Libertadores. Então, também a gente pode ser surpreendido novamente nessa parte, né? Então, vamos ver como é que vai ser o andamento para eles, né? E tem tantos exemplos, até mesmo no futebol paulista, que já aconteceu isso, né? Vide São Caetano, olha lá, fez uma belas campanhas aí, Paulista, que foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão com mancinismo da Copa do Brasil, e depois sumiram, né? Os times até entraram em situações aí deploráveis, e acho que vai ser muito difícil o Mirassol manter isso no longo prazo. Mas assim, eu acho que é o momento do Brasil, dos torcedores do Mirassol, aproveitarem, curtirem esse momento na Série A, tirar uma onda mesmo. Venceu aí mal galera, os rivais de São Paulo, aí bateu em todo mundo e tem que curtir o momento. O longo prazo, isso aí é outra história. Não, isso aí é acrescentar que tem muitos desses jogadores que acabam se destacando, né, num time com um planejamento muito menor, né, de menor expressão, também falando, né, muitos dos clubes grandes, né, que tem, obviamente, um poder aquisitivo muito mais acessível para poder pegar esses jogadores que vão se destacar ali, e isso é o normal de acontecer, né, isso acontece, na verdade, em vários campeonatos, né, jogadores que têm a se destacar em um clube menor, né, ele acaba sendo uma ótima opção no mercado, né, porque geralmente vem por um preço muito mais barato, e é um jogador que, chegando num elenco um pouco mais qualificado, no sentido de você ter, às vezes, uns craques, uns jogadores muito mais experientes, e não porque, olhando o que o Mirassol está fazendo, é digno de time grande, né? Porque tem time que tem aí uma estrutura muito maior e tá lá embaixo sofrendo, mas é, tem muito esse golpe, né, que o clube sofre, né? Que ao fim da temporada tem muitos jogadores ali que até gostariam e queriam ficar, né? Mas muito por conta da parte financeira e pela sedução que é, às vezes, um clube grande vir e querer trazer esses jogadores para o seu time, né? Ou simplesmente eles podem se basear também no Bragantino, né, cara? Bem que o Bragantino tem um investimento muito grande da Red Bull, mas é um time que, né, até o primeiro momento aí também, os times receberam investimentos altos e não conseguiram se manter, mas o Bragantino vem sendo um time chato, né? Um time que atrapalha. Atualmente é um time que está ali também brigando com o São Paulo, na frente do Corinthians, para tentar uma vaguinha ali no G8, G7. Então são times que, tudo bem, ainda não vieram seus títulos de expressão, até mesmo. Eu acho que o Bragantino não ganhou nada desde a Red Bull entrar. Mas é um time que atrapalha. Eu acredito que o Mirassol, se, é um grande se, acho que esse é o ponto. Se tiver uma boa administração no próximo ano, que vai entrar muitos investimentos, se, né, tiver uma assertividade na contratação dos jogadores. Mas assim, é como o André falou, é aproveitar o momento que ganhou dos rivais, que ganhou do Palmeiras, que atualmente é finalista da Libertadores. Eu acho que o torcedor do Mirassol aproveita muito bem essa fase do time. E aí, como eu falei, tirou pontos do Palmeiras e uns pontos importantes, porque após isso o Palmeiras teve que enfrentar um jogo atrasado o Santos. E deu Santos, hein? E deu Santos. Santos sai da zona de rebaixamento e aquele gostinho, né? Não só o gostinho de sair da zona de rebaixamento, né? De um respiro, um oxigênio a mais, mas tirar o Palmeiras ali da liderança e de quem sabe, né? Ser um escorregão fatal, porque se o Flamengo não escorregar mais, se o Palmeiras ganhar todos os jogos e o Flamengo não escorregar, o Flamengo é campeão, graças ao jogo contra o Santos, que vai ficar marcado. Será que acaba a zica ali de Thiago Ribeiro de 2014? Quem sabe essa maldição que o Santos está preso? O pessoal fala em jogo de 6 pontos, né? Que geralmente tem quando é confronto direto, mas esse pro Santos foi um jogo de 60 pontos. Porque engloba tudo isso que você está falando, né? É um jogo que tira o Santos da zona, tira o Palmeiras da liderança e também pro fator anímico, né? Do clube, da torcida. A torcida do Santos estava lá a semana toda
apoiando. O clube Que liberou festa linda, hein? um acesso, então, liberou um acesso para a torcida, para ter uma conexão maior, para não só chegar lá, como muitos fazem, já aconteceu até com o próprio Santos esse ano, de só o cara ter que invadir na cobrança, enfiar dedo na cara do jogador, chamar o jogador disso, daquilo. E é melhor encurtar a distância agora para ser um momento de apoio do que ela ser encurtada à força aí pelo torcedor, o torcedor até acabar fazendo coisa errada, coisa que não deve, cometendo crime aí, né? E o Santos vai lá e consegue, né? No último minuto do tempo do regulamentar, fazer o gol, quando acho que todo torcedor santista já estava pensando, meu, esse empate tá muito bom, tá de muito bom tamanho, jogamos bem, e o Palmeiras todo desfalcado, não conseguiu. O Flaco teve boas oportunidades ali, mas ele tá em um jejum aí, né, de gols pelo Palmeiras, não conseguiu concluir. E acho que foi o jogo mais importante do ano pro Santos, ou pelo menos o jogo que mais a torcida ficou feliz. Cara, e por parte do Palmeiras, a gente antes até do jogo, as pessoas já comentavam da possibilidade do Santos arrancar pontos do Palmeiras, porque o Palmeiras veio com um time reserva, então existia essa possibilidade. Mas um time brigando pelo título, realmente, você analisando friamente, não pode, ainda mais perder para o Santos dessa maneira. Acho que a reclamação que a torcida do Palmeiras pode fazer, e não sei se tem razão, porque é um lance que eu fiquei muito em dúvida, é do pênalti do Souza no Maurício. Quando eu vi a primeira vez, eu tive certeza de que não era pênalti. Quando eu vi pela segunda, eu já fiquei em dúvida e falei, puta, acho que foi pênalti, cara. Mas é um lance muito difícil pra mim. Mas peraí, palmeirense querendo pedir pênalti? Complicado. Concordo que é reparação histórica esse possível erro contra o Palmeiras. Mas o torcedor pode reclamar, porque é um lance muito polêmico. Cara, eu acho que nem é reparação histórica. É um ponto que eu até brinco com meu pai. Infelizmente, no futebol brasileiro, há a lei da compensação. Você foi beneficiado, você vai ser prejudicado. E o problema é que você vai ser prejudicado no momento em que você mais precisa, né? Palmeiras ganhar um clássico em cima do São Paulo, uma virada, com alguns, né, dos dois lados, concordo, teve o lance do São Paulo também. Mas voltando atrás, porque né, faz parte do contexto. O Palmeiras ter beneficiado naquele jogo, a moral que eleva o time, muito boa. Aí já pode ter outros lances que o Palmeiras né, pode reclamar aí em questão de arbitragem. Então, assim, ou seja, infelizmente, existe essa lei da compensação. É a maldita lei da compensação. Você foi beneficiado quando você mais precisar, no momento mais delicado, você vai ser prejudicado. E é isso. Isso é a arbitragem do futebol brasileiro. Cara, eu penso que pode ser, sim. Pra mim não foi pênalti, mas eu acho que a arbitragem no Brasil é ruim mesmo. Às vezes o cara pensa, ai, putz, meu time foi roubado, meu, às vezes não é nem isso, não é nem de má fé, os caras não têm qualidade mesmo pra conduzir um espetáculo dessa magnitude que atinge, principalmente no Brasil, atinge milhões de brasileiros, sabe? Então eu acho que é muito ruim um campeonato que é caro, movimenta muita grana, não ser profissionalizado. Os caras dia de domingo apita lá um São Paulo e Palmeiras e segunda-feira tá dando aula na Unicamp, pô. Aí não dá, tá entendendo? É muito complicado isso. E acho que tudo começou já pela escolha do árbitro, né? De novo, pô, teve um clássico, Santos e Palmeiras, no começo do mês, colocaram Klaus, que já é um nome batido, todos os rivais de São Paulo reclamam quando o Klaus é escalado para apitar o jogo do Palmeiras, né, contra si, e os caras colocam o Klaus 2 vezes seguidas, o mesmo árbitro. Não tem um árbitro competente, cara, no Brasil, para colocar no lugar dele. Tem que ser 2 jogos com o mesmo cara. E um cara que, assim, muita gente já falou que ele é palmeirense, muita gente já reclamou. O próprio Rafinha, né, o jogador do São Paulo, quando é expulso, fala, você é palmeirense. Mas, de fato, cara, um cara que já tá manchado, né, digamos assim... Tá meio queimado. Tá queimado na situação do Palmeiras. E o cara coloca ele em clássico 2 vezes. No mesmo mês. E eu acho mesmo mês.
essa compensação do Palmeiras vai aliviar um pouco, né? Pô, o Klaus não roubou pro Palmeiras, ou o Klaus roubou o Palmeiras, então ele não é um árbitro que favorece sempre o Clube Alviverde. Mas assim, também tem outra coisa que eu queria pontuar, que é o calendário, né? Porque olha só como é, o Palmeiras brigando nas cabeças para ser campeão brasileiro, e aí os caras colocam o jogo onde os principais jogadores estão com a seleção. Não estamos falando de um clube de meio de tabela que não vai fazer diferença nenhuma ele ganhar ou perder. Nós estamos falando do até então líder, né? No momento que começa o. Antes dessa rodada atrasada, o Palmeiras era líder do Brasileirão. E aí os caras colocam o jogo em meio a uma data FIFA, prejudicou totalmente o Palmeiras. E pode falar sim o torcedor que prejudicou, mas quem prejudicou foi realmente a CBF que colocou esse jogo aí pro meio de uma data FIFA. Porque o Palmeiras, certamente, se tivesse com o time titular, não ia perder esse jogo. Eu também acho que se o Palmeiras tivesse realmente completo ali, muito mais também porque a gente sabe como eles vêm jogando, né? Junto aí com o Flamengo na final da Libertadores. Isso foi um ponto, obviamente, né? Isso é óbvio, totalmente positivo pro Santos, né? Porque como é que seria o enredo desse jogo se não fosse o caso dos desfalques? Mas tem um ponto também para falar. A gente já pode entrar nesse ponto da CPF com os jogos, mas assim, o Palmeiras foi prejudicado, o Flamengo também teve jogadores que foram convocados. O Flamengo jogou no mesmo dia que o Palmeiras. O Flamengo jogou contra o último colocado, né, podendo oficialmente rebaixá-lo. Mas o Palmeiras está jogando com o seu rival. Tudo bem, é um clássico, mas também estava numa nhaca, numa draga, que é o Santos, que Mas, até mesmo já tinha ganhado na última rodada. mas o Santos, apesar de ser rival, faz anos aí que não demonstra ser uma pedra no sapato do Palmeiras, né? Uma freguesia sem tamanho. Esse ponto que eu queria falar do Santos cara, o Santos foi muito oportunista nesses clássicos, né? O pessoal tava trazendo os números na Vila e o Santos ganhou dos rivais, né? Dos maiores rivais. Ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou do Palmeiras. Tirando o Corinthians, eu não lembro em questão de desfalques, mas quando enfrentou o São Paulo tava naquele jogo de volta para a Libertadores, teve que poupar meio mundo de gente e fora os lesionados do São Paulo. E o Palmeiras agora também meia data FIFA com jogadores reservas, mas assim, o Santos não tem nada a ver com isso. O Santos tem Aí mesmo a que culpa é da ganhar dona em CBF. casa. Amigo. O Corinthians CBF, também é o estava time. muito desfalcado no jogo contra o Santos. E Pois além é, dos clássicos, o Santos ganhou do Flamengo na Vila, né? pois é. O Pra você Santos ver, né? é o Robin Hood. Ironia, né? O Santos vai lá, ganha do Cruzeiro, ganha do Flamengo, ganha do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, e mesmo assim tá o porteiro da zona. Como é que faz? Não, tem coisa que não dá pra explicar, cara. Mas é interessante isso, porque realmente o Santos soube aproveitar os momentos que teve, né? Porque realmente jogar contra esses times desfalcados é uma grande vantagem. Tem mais uma que é o Cruzeiro, né? A última rodada do Brasileirão e o Cruzeiro vai estar com a cabeça focada totalmente na Copa do Brasil. Então também pode ser que chegue uma última rodada e o Santos precise da vitória e tal, não sei o quê, e o Cruzeiro vai levar time B, time C, para não desgastar para pro mata-mata lá da Copa do Brasil. Então ainda tem mais um possível jogo aí que o Santos se aproveite dessas brechas de data, dessa incompetência da confederação que gere o futebol brasileiro. Cara, e é um ponto interessante de comentar, porque como há uma grande diferença, né, entre os times titulares e os reservas, até mesmo no Palmeiras aí, que é líder, ganha de todo mundo, perdeu, sei lá, 5 ou 6 jogadores, você já vê a diferença que faz na atuação, né? Por mais que o Palmeiras conseguiu trazer o Flaco Lopes ali, mas sem o seu parceiro de ataque, estão sendo muito eficientes, que é o Vitor Roque, ele já sentiu, né? Ele sentiu falta ali, isso não conseguiu concluir. Então a gente consegue ver um abismo entre um time reserva e um time titular. E esse ponto é visto principalmente quando um time sofre com muita lesão, que é o caso do São Paulo. São Paulo aí prejudicado. O seu maior rival nessa temporada foi o departamento médico, junto com a diretoria, e enfrenta aí mais de 40 lesões. Desculpa, tinha um número certinho aqui. São Paulo enfrenta aí
um segundo elenco no departamento médico. Então, de fato, a gente vê que há uma grande diferença, um abismo, de fato, entre o time titular e o time reserva. Já que a gente trouxe um clássico paulista que movimentou as extremidades da tabela, liderança e zona de rebaixamento, agora também vamos ter um clássico na Neoquímica Arena que vai ser uma sofrência de assistir. Vai ser quem sofre a bola nesse jogo. Corinthians e São Paulo disputam ali meio de tabela. Corinthians também, querendo ou não, tem que colocar sua cabeça na Copa do Brasil, porque se por um acaso vence o campeonato, sua vaga na Libertadores está garantida. Então pode ficar até em 13º, 12º colocado, que está na classificação. E também pode usar contra o São Paulo, que é o seu favoritismo dentro de casa. O São Paulo só tem uma vitória dentro da Neoquímica Arena. E acho que os jogadores do Corinthians já estão levando dessa forma, né? O foco há muito tempo é a Copa do Brasil. Os jogadores claramente estão escolhendo muitos jogos, só que nesse caso eu acho que pode ser diferente por ser um clássico dentro de casa. Então, acho que eles sabem da responsabilidade que eles têm de vencer o São Paulo na Neoquímica, pela pressão que a torcida vem fazendo, até por conta dos resultados ruins nos últimos jogos, fora o fato do Corinthians sofrer bastante para o São Paulo nos últimos confrontos, né? Historicamente, o São Paulo é de certa forma um freguês do Corinthians, mas nos confrontos mais recentes é o contrário, e mesmo dentro da Neoquímica Arena. Então acho que para esse jogo a história pode ser um pouco diferente. O Corinthians, apesar de estar escolhendo jogos no Brasileiro, ter largado praticamente o Brasileiro para focar na Copa do Brasil, que é onde tem chance de ser campeão e se classificar de maneira direta para a Libertadores, eu acho que para esse jogo contra o São Paulo, os jogadores vão dar um gás a mais aí. Eu só não sei se um desses jogadores que vai dar o gás a mais é o Depay, porque ele já jogou hoje. A gente tá gravando numa segunda-feira. Ele já jogou na segunda-feira pela Holanda. Não sei se ele vai ter força total para jogar na quinta-feira. Espero que tenha. E do lado do São Paulo também teve os convocados, né? Teve o Ferraresi, o Tapia, o Bobadilha. Então a gente tem que ver se esses jogadores realmente vão estar ali aptos para atuar no jogo, né? Até porque até o presente momento ainda o São Paulo não se pronunciou dizendo se já é cravado, né, que eles vão jogar, mas são jogadores que o São Paulo está contando muito para o clássico, até porque jogar lá na casa do Corinthians não é fácil, né? E assim, é o fantasma das lesões, né, que tem aparecido aí no plantel do São Paulo, ainda mais essa última notícia aí recentemente do Oscar, né, enfrentando esses problemas também, relacionado ao coração e etc. Então, assim, é complicado. Para o São Paulo, agora fica uma sensação de, tipo assim, o que a gente faz agora nesse momento? Então, assim, os jogadores têm que usar isso como um fator de motivação para conseguir concluir esse restante do campeonato da melhor forma possível. E vencendo o clássico já é um dos passos a se seguir aí, mas a diferença é pouca, né? Você vê que mais uma derrota aí do São Paulo já pode. Porque o Bragantino já conseguiu essa proeza, né? Venceu o Corinthians, venceu o São Paulo, e assim, um jogo onde o São Paulo realmente é apagado, né? Então, irreconhecível, né? Mas devido também a todos esses problemas que vem enfrentando, não vai ser tarefa fácil, né, pro São Paulo. E falar para vocês que o São Paulo, nessa temporada, só foi superior nos clássicos contra o Corinthians, né? O São Paulo está conseguindo manter uma, uma certa soberania nos recentes clássicos contra o Corinthians, mas o jogo é Neoquímica Arena, não boto confiança nenhuma, principalmente pelas lesões do São Paulo. Vai jogar contra o Corinthians e contra o Departamento Médico no mesmo jogo. Incrível. Pra mim vai ser um 0-0 horroroso esse jogo. Ou 1-0 pro Corinthians. Muito se fala disso, né? Que vai ser aquele jogo para você. Se o cara trabalhou ali e for ver esse jogo aí, ele vai pescar. Ele vai pescar demais esse jogo aí, porque tá com cara de um 0-0 ou, na melhor das possibilidades, aí 1-1, talvez. Esse jogo aí é um jogo pra morrer antes de assistir, né? Então, vai ver a beleza que vai ser, né? Até porque os dois times já largaram o Brasileiro, né? O grande fator motivador aí desse jogo é por ser clássico. De resto, os dois times já não estão brigando por praticamente nada no campeonato.
Cara, é o que eu falo. A temporada dos dois. Assim, a temporada do São Paulo já foi. A temporada do Corinthians ainda tem a Copa do Brasil, né? Ainda tem uma esperança de título. Agora, pro São Paulo, de fato, já foi. E é aquilo, torcer para que outros times vençam competições internacionais. Cara, é ridículo, né? Pô, vai ter que torcer pro Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil, porque é o Cruzeiro que tá lá no G4, que vai abrir uma vaga. Se o Atlético Mineiro ganhar e passar, abre outra vaga. Cara, essa é a vida do torcedor são paulino, tem que torcer para os seus rivais, torcer para outros times levantarem troféu para abrir sua vaga. Se tratando de Libertadores no caso, é que, assim, os paulistas aqui, a gente tem um grande afeto com o Flamengo, né? Então, acho que vai estar todo mundo aí na torcida do Flamengo, porque saber que um dos paulistas aqui, dos gigantes, pode se tornar tetra, né? Então, é algo que pro santista, pro corintiano, pro São Paulino, é algo que não vai ficar legal, né? Então, tem esse detalhe ainda. Foi justamente o ponto que a gente debateu no último episódio, como esses times pararam no tempo, né? Santos, São Paulo, Grêmio, que eram, né, tri da Libertadores, agora tem que ver em menos de 5 anos Palmeiras e Flamengo ultrapassarem. E aí isso é muito louco porque a gente realmente vem na reflexão do que uma gestão pode fazer, a mudança drástica que pode acontecer, né, em poucos anos, né? É surreal a gente lembrar, por exemplo, né, como você deu de exemplo o Santos, imaginar que um Santos há um tempinho atrás lá, a época, né, um bom tempão, né? Eu falei o tempinho, mas assim, Neymar lá no auge, desbagaçando aqui no brasileiro e ver a realidade que o Santos vive hoje. Ou o São Paulo, lá da época do Tri do Muricy, e olha o que o São Paulo enfrenta hoje. Então, né, Corinthians também teve sua fase de ouro, né, na época que disputou ali a Libertadores, ganhou de forma invicta, Mundial, enfim, é uma mudança. E o Palmeiras, né, também todo mundo lembra, né, aquela época onde o Palmeiras só sofria goleada, era um time, assim, horrível, né, era uma piada, né, e hoje tá aí, é um dos times junto aí com o Flamengo que tem não só o poder aquisitivo, né, que fala muito mais alto hoje, mas é surreal, né, o poder que uma gestão tem, né, sobre um clube. Pois é, agora os times estão voando. Investimento, boa gestão, diretoria competente. Acho que essa é a fórmula para um bom futebol. É assim que vai se encaminhando a reta final do Campeonato Brasileiro. E eu quero saber de você. Comenta aqui nesse episódio. Você acha que o Santos vai conseguir sair da zona de degola, de fato, conseguir desprender daquela sombria zona de rebaixamento? Porque a sequência não é tão fácil assim, né? A gente falou aí, vai ter o Cruzeiro provavelmente numa cabeça na Copa do Brasil, mas vai enfrentar o Mirassol. Tem uns jogos difíceis aí, mas o Vitória também está com foco total em querer jogar a Série B, porque é outro time também muito fraco. E para você, será que o Flamengo vai conseguir se manter na liderança agora com 3 pontos de distância do Verdão? De fato vai pegar fogo até o final? Siga as nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @virada-de-jogo-PDC. Lá nós sempre fazemos uma análise dos pós-jogos do Campeonato Brasileiro e sempre uma visão de torcedor, uma visão descontraída que você vai encontrar aí nas suas redes. É isso. Agradeço muito você por ter nos ouvido até este momento. Agradeço a este elenco muito competente ao meu lado. Um forte abraço. Até a próxima. Falou!